Deixa Jesus brilhar na sua vida. Esse é um destaque que nós precisamos demonstrar, ou deixar que este brilho, que esta presença de Jesus seja visível no nosso dia a dia, nas nossas palavras, nossos gestos, nossas atitudes. A Bíblia relata de um homem que foi levantado para pregar no deserto, um homem que foi levantado para falar do amor de Deus. Em certo momento na sua vida, no seu ministério, ele relata algo no seu coração, ensinando as pessoas, dizendo o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E é isso que eu quero refletir com os amados irmãos. O texto se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 30. E eu quero refletir com os amados irmãos sobre esse tema, quando Jesus é destaque na nossa vida. Vamos ler juntos esse versículo, João 3,30. Vamos lá. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Outra vez. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Amém? Que desafio, que propósito para cada um de nós. O que acontece quando nós abrimos o coração para Jesus? O que acontece quando agora Cristo ele vive na minha vida, ele dirige a minha história, toda a circunstância, quando Jesus ele é destaque na nossa vida? João Batista, diz a Bíblia que ele estava dando testemunho de Jesus. Ele conhecia, ele falava do amor, ele demonstrava através da prática, nos ensinamentos, no batismo, e sempre falando que viria um outro maior do que ele, que batizaria com o Espírito Santo. Em certo momento, quando Jesus, então, ele passa perto deles, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa declaração tão brilhante, essa declaração tão forte, fez com que João Batista reconhecesse a grandeza de Deus, a soberania de Deus, reconhecesse o amor, a graça, a misericórdia de Deus, a ponto dele dizer exatamente o que ele diz no versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essas palavras não podem ser ditas por qualquer um. Um orgulhoso não pode dizer isso. Um confiante em si mesmo não pode dizer isso. Um religioso não pode, um frequentador de templo não pode. Somente aqueles que confessam e tiveram uma experiência pessoal com Jesus, como Senhor e Salvador de sua vida, e vive para destacar Jesus. E que coisa linda, que coisa maravilhosa, quando agora um homem pecador, ele é transformado pelo amor de Deus, ele é transformado pela presença de Jesus, e agora a sua vida toda é conduzido, o destaque da sua vida é a presença de Jesus. As pessoas veem Cristo em você, as pessoas veem Cristo nas suas atitudes, as pessoas quando ouvem as suas palavras, se referem às mesmas palavras de Jesus, trazendo palavras motivadoras, trazendo palavras de conforto, trazendo palavras de consolo. E o apóstolo Paulo tem Gálatas 2:20, ele disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus vive em você. Qual é o destaque na sua vida? Qual o destaque nas suas palavras, nas suas atitudes, nos seus gestos, na sua fidelidade? E diante desse versículo tão pequeno, podemos destacar umas grandes e infinitas verdades sobre um homem que vive na presença de Deus. Um homem que agora ele deixa a sua vida de pecado, ele agora ele é transformado, ele agora reconhece a grandiosidade e o poder de Deus na sua vida. E há 4 pontos importantes que quero destacar para os irmãos nesse texto. Primeiro, Jesus ele é o destaque na nossa vida quando reconhecemos nossa história. Você hoje está aqui, há uma história que Deus tem conduzido na sua vida. E esse destaque na sua vida precisa ser reconhecido pela nossa história, pelos livramentos, pela forma que Ele conduziu, pela forma que Ele tem conduzido a minha, a sua vida, pela história dos seus antepassados, e você chegar aqui hoje, há um destaque extraordinário de Deus conduzindo a história da sua vida.
João Batista, ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de coragem e ao mesmo tempo humilde. Seu nascimento foi um milagre, a sua mãe Isabel era estéril. Zacarias, ele pede um filho, nasce João Batista, que significa o Senhor é gracioso. Ele foi designado por Deus para anunciar a chegada de Jesus. É interessante que o próprio Jesus, ele elogiou João Batista. De um versículo lá em Mateus 11:11, diz: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João Batista. Nascemos, crescemos, produzimos para a glória de Deus. Você conhece a sua história? Você sabe como você chegou até aqui? Você sabe como Deus tem conduzido todo o processo? Ele é soberano para que hoje você pudesse estar aqui na casa de Deus, adorá-lo, exaltar o Senhor. Você reconhece nisso o propósito de Deus na sua vida? Você reconhece que precisa diminuir e que Cristo possa crescer na sua vida, reconhecendo que até aqui o Senhor nos ajudou, que até aqui Ele tem conduzido a nossa história? Você reconhece que sua vida de pecado era uma vida longe de Deus, uma vida de tristeza, uma vida de angústia, uma vida de incerteza, uma vida insegura? Você reconhece que você está aqui porque é uma oportunidade que Deus tem lhe dado de fazer o destaque na sua vida, fazer de você um novo homem, uma nova mulher, fazer de você com que o destaque não seja mais a escravidão, mas o destaque seja a sua liberdade em Cristo Jesus, a qual só Ele pode dar. Você conhece toda a sua trajetória, e se franqueássemos hoje a palavra a você, o que você diria da sua história e chegar até aqui? Há um propósito muito grande: Deus ama você, Deus quer conduzir a sua história, Deus quer fazer com que a sua vida seja um destaque do brilho da presença de Jesus, aonde o pecado ele abandona, onde o pecado ele cega. E quando nós reconhecemos que o destaque da nossa vida é Jesus, é porque nós sabemos a nossa história. Ele está no controle da nossa vida, Ele está no controle de todas as coisas. Mas João Batista, nós podemos aprender algo também muito interessante, que Jesus ele é destaque na nossa vida quando reconhecemos nossa missão. Você não foi criado por acaso, há um propósito de Deus para a sua vida. Deus quer que você, Deus o criou, Deus quer que você se torne filho, Deus quer que você o honre no casamento, Deus quer que você o honre, Deus quer que você o honre na sua profissão, no seu relacionamento com o próximo, Deus quer que você o honre no seu ministério, Deus quer que você honre através das suas palavras. E se você observar o texto nos versículos 27 e 28 de João capítulo 3, diz assim: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. João Batista reconhecia a sua missão, João Batista reconhecia a sua história, João Batista reconhecia o propósito que Jesus tinha na sua vida, assim como ele conhece e tem um propósito para a sua vida nessa noite. E é interessante que desde o Antigo Testamento, a profecia, o propósito de Deus, João Batista, na vida daqueles que queriam conhecer Jesus, era ser voz no deserto, preparar o caminho, levar e exaltar a Jesus, lá em Isaías 40, versículo 3 a 5, pregar o Evangelho. O próprio João Batista declarou isso no Evangelho de João. Se você observar no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 19 a 23, você vai observar João reconhecendo a sua missão, reconhecendo o seu propósito. João capítulo 1, versículo 19 a 23, olha o que ele diz: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou Cristo. E perguntaram então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. E disseram-lhe: pois quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Há uma profecia que se cumpriu na vida de João Batista, para que tudo seja confirmado pela presença, direção de Deus.
Você está aqui nessa noite porque é uma promessa de Deus para a sua vida. Há um propósito específico para a sua vida. E o destaque na nossa vida, nós reconhecemos quando reconhecemos a nossa missão. E que maravilha quando reconhecemos a nossa missão no trabalho, na faculdade, lá onde você está, você é útil, você é importante para o próximo, você abençoa vidas no seu trabalho, você é abençoado, você está aqui nessa noite porque é um propósito extraordinário de Deus para a sua vida. E qual a sua missão como escolhido de Deus? No profeta Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que nascesse, te consagrei. Você conhece como é importante, como você é importante para Deus? Talvez você nem conhece você mesmo, mas Deus conhece toda a sua história e o formou porque é um propósito, uma missão extraordinária para a sua vida. E essa é a nossa missão. A missão principal de João Batista era conduzir as pessoas a Cristo. Era para mostrar às pessoas: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele é quem transforma, só Ele é quem liberta, só Ele é quem dirige, só Ele é quem controla, só Ele que é soberano, só Ele que está no controle de todas as coisas. Mas há uma terceira lição nós podemos aprender nesse texto, quando Jesus é destaque na nossa vida, é quando vivemos o que pregamos. João Batista ele estava dizendo no versículo 30, é importante que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. É muito interessante quando a gente observa esse texto, a gente olha para dentro de nós, será que Jesus tem crescido nas nossas atitudes? Será que nós muitas vezes não estamos querendo, talvez com o nosso orgulho, nós queremos ser melhor que Deus, ou queremos ser superior ao próximo, superior ao outro? Estamos na iminência da volta de Jesus, e o destaque ainda continua sendo Jesus na vida de todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O destaque na nossa vida é quando nós vivemos o que pregamos. João Batista vivia o que pregava. A prontidão de João Batista em diminuir a sua importância demonstra uma humildade incomum. Reconhece que é pecador e também seu Salvador, que pode tirar o seu pecado, o meu pecado, porque é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. O que nos transforma em uma nova criatura é só o amor de Deus, é só o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O que faz um homem sair da sarjeta do pecado e agora ser colocado de pé na rocha, só Jesus pode fazer isso, não é a religião pode falhar, o homem pode falhar, os templos podem se fecharem, mas é Jesus quem dá ao homem a oportunidade de ser uma nova criatura. É só Jesus que pode dar ao homem a sua necessidade, de suprir a sua necessidade através da sua presença, da sua maravilhosa graça, infinita graça. Deixe Jesus crescer na sua vida, deixe Jesus crescer no seu relacionamento, deixe Jesus crescer no seu casamento, deixe Jesus crescer na sua profissão, deixe Jesus crescer no seu trabalho, deixe Jesus crescer nas suas decisões. Que tudo venha demonstrar que você está diminuindo e que Cristo está sendo exaltado na sua vida, que Cristo está sendo glorificado nas suas atitudes e que as pessoas também sintam a alegria de ter uma experiência com Jesus Todo-Poderoso. João Batista tinha plena consciência de que o seu papel era mostrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que logo após João Batista ele sai de cena. Todos nós um dia passaremos, e a nossa missão é exatamente reconhecer que o destaque da minha vida foi Jesus, que o destaque no meu trabalho foi Jesus, no meu casamento foi Jesus, nas minhas palavras foi Jesus, e vivendo tão somente para a glória do Senhor. Mas em quarto e em último lugar, Jesus é destaque na vida daquele que morre sendo fiel, de não abrir mão
morrendo, sendo fiel ao Senhor. É interessante que João Batista, ele morreu porque ele condenou o pecado. E não há outra função do pecado a não ser matar o homem, a não ser roubar os sonhos de Deus. O pecado não tem outra razão a não ser roubar alegria, roubar seus planos, roubar seus projetos, roubar os propósitos de Deus, designados por Deus para a sua vida, para o seu viver. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, e Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Só Jesus pode mudar a história da nossa vida. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, ainda no Evangelho de João, no capítulo 15, nós podemos observar ali um texto rico da palavra do Senhor para o nosso coração. João capítulo 15, versos 18 e 19, diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Porque nós pertencemos ao Senhor. O cristão, ele dá a sua vida para revelar que o destaque é Jesus. No salmo que nós lemos hoje, no culto fúnebre, ali no sepultamento da irmã Sueli, foi exatamente isso. Louvarei ao Senhor enquanto viver, cantarei ao Senhor durante toda a minha vida, e sendo fiel até a morte para receber a coroa da vida. Temos lutas, sim, temos adversidades, sim, não somos melhores que ninguém. Nós passamos por dificuldades, passamos por desemprego, passamos por enfermidades, por perdas de entes queridos. Mas a nossa fé, ela precisa estar inabalável naquele que é o destaque na nossa vida. Qual o destaque hoje na sua vida? O que as pessoas dizem de você, o que as pessoas olham para você? Ou melhor, qual o destaque que você sabe que tem sido a sua vida? Se tem sido você, desça um pouco do pedestal, se humilhe diante de Deus e deixa Cristo, deixe Jesus ser o destaque na sua vida. De que maneira? Entregando a sua vida por completo nas mãos de Deus. Dê uma oportunidade a você. Abra o seu coração reconhecendo que você é pecador e que precisa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Diga para Jesus nessa noite: Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua. Que no meu casamento o Senhor cresça e que eu diminua, na minha profissão, na minha vida. Não quero mais ser escravo, ser levado por ondas, ser levado por orgulho, ser levado por amigos. Eu quero servir ao Senhor, eu quero entregar a vida ao Senhor, eu quero abandonar o pecado, eu quero morrer, se possível, honrando o Senhor, com fidelidade e com compromisso. Jesus tem sido destaque na sua vida, na sua história, na sua missão, no seu testemunho. Você daria a sua vida por ser fiel a Jesus? Jesus foi fiel. Acusaram Jesus, maltrataram Jesus, cuspiram em Jesus, bateram em Jesus, e diz a Bíblia que ele não abriu a sua boca, porque a sua vida é uma vida de promessa, de amor, e ele cumpriu até o fim, por amor a mim e a você. Crucificaram Jesus, mataram Jesus, mas ao terceiro dia ressuscitou. Por isso, posso crer no amanhã. Por isso, eu reconheço que o destaque na minha vida hoje, eu quero que seja Jesus, em toda a minha história, em toda a minha missão, em todos os meus propósitos, no meu testemunho, e se possível, dar a vida, honrando o nome daquele que honrou a mim, que é Jesus. Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Ore ao Senhor.
Hoje nós cantamos um cântico, a bondade de Deus. É a bondade de Deus que nos dá sempre a oportunidade de que Ele seja destaque na nossa vida. Eu não sei o que tem sido destaque na sua vida hoje, mas se você reconhece que precisa mudar esse destaque e você não consegue, abra o seu coração para Jesus e entregue, convide a Jesus para entrar na sua vida. Ore a Jesus e diga a Jesus: Jesus, entre na minha vida, ó Espírito Santo, seja o destaque na minha vida a partir de hoje. Eu reconheço que é uma história e o Senhor me trouxe aqui porque o Senhor dirige a minha história e continue agora por completo dirigindo a minha vida, a minha missão, e viver uma vida como João Batista, que Jesus cresça e que Ele diminua. Você nessa noite, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, ou está afastado da presença de Jesus, e você muitas vezes tem crescido, o orgulho tem tirado você a sua paz, a sua alegria, seus projetos, os sonhos de Deus para a sua vida, mas hoje você pode abrir o coração e dizer para Jesus: Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua. Vem ser o meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida a partir de agora. Vem, Jesus, entra no meu coração, vem, Espírito Santo, e habite no meu coração, dirige a minha vida, venha ser o destaque em toda a minha história, em toda a minha vida a partir de hoje. Há alguém que sente essa necessidade e esse desejo, toda a igreja está orando, e você também pode orar. Diga para Jesus nessa noite: Jesus, venha ser o destaque na minha vida a partir de hoje. Eu me arrependo dos meus pecados e convido a Jesus para entrar no meu coração. Seja o destaque na minha vida a partir de hoje, para todo sempre. Quero ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida eterna. Você sente essa necessidade, esse desejo? Levante a mão bem alto, dizendo: eu quero que Jesus seja o destaque na minha vida a partir de hoje, para todo sempre. Alguém? Nós vamos orar ao Senhor. Levante sua mão bem alto, dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Que Jesus seja a partir de hoje o destaque da minha vida, da minha história, da minha missão, do meu testemunho, para todo sempre. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, por este amor tão grande, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de poder, ó Deus, pedir que o teu Espírito Santo, que Jesus, o teu Filho amado, seja o destaque da nossa vida, que o Senhor cresça e que eu diminua, que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus, amém, amém, queridos.